Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler dois parshiot, Parashat Vayakel e Pekudei. Essa semana também seria Parashat HaChodesh. A gente acrescenta mais um pedaço de leitura no final do Parashá, que nos lembra que Nissan é o primeiro mês do nosso calendário. Isso tem muito impacto, mas isso não é o nosso assunto agora, mas é bem interessante. O assunto dessa semana eu quero falar sobre uma coisa interessante que aparece em Parashat Vayakel. Parashat Vayakel e Pekudei, esses dois parshiot, são basicamente repetição do Parashat Truma e Tetzaveh, os dois parshiot onde Hashem nos ordena fazer um Mishkan, fazer cada utensílio do Mishkan, e lá nos parshiot são determinados exatamente como vai ser as medidas de cada utensílio, de que vai ser feito, etc. A Torá detalha cada utensílio exatamente como tem que ser feito. E de repente no Parashat Vayakel aparece um utensílio que não aparecia antes, e por incrível que pareça, a Torá nem determina nem medidas, nem nada. A Torá só fala Ve'asita kiyor nechoshet, tem que fazer bacia de cobre, ve'kanon nechoshet leorochza, e a base dele para lavar lá as mãos e as pernas dos Kohanim. Mas a Torá não fala nem de medida e nem determina nem altura, nem largura, nem peso, nem nada. Bom, realmente quem quer aprofundar mais nesse utensílio chamado Kior, é incrível. Tem muita coisa incrível sobre o Kior, mas o ponto que eu queria chegar agora é que quando Hashem falou para Moshe, de repente tem que fazer mais uma bacia de cobre, falou: Moshe, desculpa, quando você nos ordenou, quando Hashem nos ordenou no Parashat Truma e Tetzaveh, de todas as doações para o Mishkan, de todos os utensílios, já arrecadamos tudo, já acabou a verba, acabamos até o final. Agora de onde vou trazer o cobre? Moshe de repente anuncia que Hashem falou que tem que ter um kior de cobre, e precisa de cobre para fazer o kior. Da onde vai vir mais cobre? Diz o Midrash que as mulheres trouxeram os espelhos delas, que era de cobre ou era grudado no cobre, mas as mulheres trouxeram os espelhos delas, e o kior foi feito dos espelhos das mulheres. Quando Moshe viu que as mulheres trouxeram os espelhos, Moshe ficou um pouco constrangido. Vou fazer um kior, um utensílio de servir a Hashem de espelho? Espelho normalmente tem outra conotação. Espelho normalmente é uma coisa que você usa para embelezar, mulheres usam para ficar bonitas. Isso não tem conotação de avodat Hashem, de servir a Hashem. Como eu vou fazer o utensílio? Como eu vou fazer a bacia da água dos espelhos? Hashem respondeu para Moshe e falou: Moshe, a priori você tem razão. Espelho, normalmente, o que é espelho? Espelho é uma coisa que quando você olha nele, na verdade você está olhando em você mesmo. Espelho é uma coisa que realmente você não consegue ver nada atrás do espelho. Espelho, você está olhando, mas está olhando você mesmo. Normalmente, espelho não é a coisa mais educativa para fazer
os utensílios do Mishkan. Mas nesse caso é diferente. Nesse caso das mulheres, essas mulheres trouxeram esses espelhos do Egito. E lá no Egito, sabe o que aconteceu? Você lembra como o povo estava sofrendo? O povo era escravo mais de 200 anos. É muito. Um escravo que nasce assim, a última coisa que ele deseja é que vai ter filhos escravos. Ele vai trazer filhos para esse mundo de sofrimento. E os homens no Egito decidiram: vamos abrir mão de ter filhos. Basta nosso sofrimento, tem que ter filhos. As mulheres pegaram os espelhos e se embelezaram para os homens. E quando os homens voltaram do trabalho, de um dia muito árduo, muito difícil de trabalho, as mulheres, eles que acalmaram os maridos e eles que fizeram a vontade junto, as mulheres que tinham essa visão de Chas v'Shalom, Deus me livre, não ter filhos. Quem é o dono do futuro? Você sabe quando vai acabar essa escravidão? Você sabe quem vai ser esse filho? E as mulheres tinham aquela visão que, mesmo no Egito, nada no mundo, e com certeza nem situação econômica, nem situação material que tem, nada disso justifica a não ter filhos. Voluntariamente, nada disso justifica de não ter filhos. Nada disso justifica do povo judeu não ter continuação. Isso foi um ato muito grande do lado das mulheres, porque a mulher sabia que ela ainda precisava sofrer meses e meses para ter filhos. Depois vai saber o que acontecer com o filho. Mas as mulheres se entregaram, as mulheres se esforçaram, as mulheres fizeram tudo para o Am Israel saber que, independente da situação que está em volta, o povo tem que continuar. Isso Hashem queria que vai estar na entrada do Mishkan. Antes de todo mundo entrar no Mishkan e exercer o relacionamento deles com Hashem, Hashem quer mandar uma mensagem. Tudo isso, todo esse trabalho, toda essa proximidade que tem com Hashem, é bom. Mas é para quê? É para ter continuidade. Quando você chega no Beit HaMikdash, você entende que o único que você confia nele é Hashem. E se você confia mesmo, você não tem medo de ter um filho. Você não tem um medo de continuar, de educar, independente da situação. Independente que está difícil e você está sofrendo e você acha que seria melhor seu filho nascer em outra família, Hashem quer te dar um presente e você não pode negar. Isso que as mulheres nos ensinaram, e por causa disso o Kior estava na entrada do Mishkan. Hashem falou: esse Kior não precisa de medidas. Eu não tenho que determinar o tamanho do Kior, porque você vai ver o tamanho do Kior, o tamanho da bacia, vai ser o tamanho do coração das mulheres que se entregaram para ter filhos. Isso é uma lição muito grande que a gente aprende da nossa Parashá. Isso é uma lição muito grande para cada um de nós. Nós temos que sempre ter confiança em Hashem. A Gemara diz: Man de'ayv, chayei yaiv mezonei. Quem dá a vida, dá comida. Se Hashem deu uma vida, se Hashem deu um filho,
Se Ele sabe dar uma vida, Ele sabe dar comida. Só tem que confiar. Isso é uma lição grande para toda a nossa vida. A melhor coisa e a única coisa que temos que confiar em Hashem. Confiando em Hashem, fazendo a vontade de Hashem, Hashem sempre vai estar conosco para nos abençoar em tudo. Shabbat Shalom.